E o que que esse homem, meus irmãos, ele vai dizer a Jesus? Qual é o diálogo? Veja aí, ele vai dizer assim: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e o Senhor Jesus Cristo, que é onipotente, onisciente e onipresente, o Senhor Jesus Cristo, que sabia todas as coisas, quando esse jovem disse: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, então, logo em seguida, ele responde com uma pergunta. Percebam que sempre o Senhor Jesus Cristo, quando alguém vai perguntar alguma coisa para ele sempre responde com outra pergunta. E a gente tem que aprender isso. E Jesus vai dizer aqui então, veja que ele vai fazer um diagnóstico, vai fazer uma leitura daquele homem, do que ele queria, e ele vai responder: por que tu me chamas bom? Verso de número 18. Ninguém é bom senão um que é Deus. Percebam, meus irmãos, que Jesus aqui ele vai diagnosticar esse homem. Em primeiro lugar, esse homem, ele tinha um entendimento errado de quem era Jesus. Esse homem chama Jesus de bom. E aí você pode se perguntar, por que Jesus diz, aqui responde para ele que só há um que é bom, que é Deus. Ele não era bom? Quer dizer que Jesus, ele não era bom? Será que Jesus estava dizendo que ele não era um bom mestre? O que Jesus quis dizer com isso? Você já se perguntou? Por que Jesus diz que Deus é bom? Será que ele não era bom? Não era isso, irmãos. Percebam que esse jovem, ele tinha um entendimento errado da pessoa de Jesus. Esse jovem, ele pensava que Jesus, ele era um simples rabino judaico. Alguém que conhecia da lei, alguém que conhecia da Torá. Esse homem pensava que Jesus era somente um grande homem. E assim, meus irmãos, hoje, muitas pessoas pensam que Jesus, ele é um grande líder mundial, ele é um grande pregador, Jesus é um homem perfeito, assim como Maomé, assim como Buda, mas Jesus não é Deus. Jesus não é o Filho de Deus. Jesus é um enganador, quem sabe um grande profeta, mentiroso, que enganou muitas pessoas, mas ele não é Deus. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver então que esse jovem ele tinha um entendimento errado de Jesus. E Jesus ele vai dizer aqui que se ele, irmãos, entendesse que Jesus era Deus, ele se submeteria a ele como Deus e não como um simples rabino. Você vai ver isso. E esse homem, ao invés de obedecer a Jesus, ele vai sair triste. Por quê? Porque ele entende que Jesus não é Deus. Jesus não era Deus para a vida dele. É por isso que aquele homem, meus irmãos, ele vai com a pergunta certa, ele vai com a motivação certa, mas ele sai dali triste e cabisbaixo. Por quê? Porque ele não entende que Jesus é o próprio Deus, o Filho de Deus, que veio salvar e redimir os homens. Em segundo lugar, aquele homem, ele tem um entendimento errado sobre a salvação. Leiam comigo aí, qual é a pergunta que ele faz, irmãos? Por favor, vamos ler aí verso 17. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perceba, irmãos, no diagnóstico aqui de Jesus, ele vai entender que esse jovem tinha uma concepção errada da salvação. Naqueles dias, os judeus, eles pregavam a salvação pelas obras. Por isso que os fariseus, eles iam para a praça, eles faziam orações longas, e eles diziam: Senhor, eu dou o dízimo do coentro, do cheiro verde, do cominho. Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana, eu estou no templo em todos os sacrifícios. E eles pensavam, irmãos, que era marcando pontos que eles
iriam ganhar a salvação. Percebam aqui, meus irmãos, que Jesus vai fazer um diagnóstico do coração desse jovem. Esse jovem, irmãos, ele era sincero. Perceba que ele corre até os pés de Jesus, fazendo a pergunta certa: eu quero ser salvo. Como é que eu vou para o céu, Senhor? Perceba que ele é sincero, mas ele tinha um entendimento de salvação de maneira errada, irmãos. Assim como, irmãos, um grande rio para atravessar para o outro lado. Esse homem, irmãos, estava distante do outro lado, porque ele entendia a salvação de maneira errada. Assim, irmãos, são pessoas hoje também, pessoas sinceras, que querem a salvação. Ou vocês acham que essas pessoas que estão, irmãos, buscando as religiões orientais, o budismo, você não acha que ela tem sinceridade em buscar a salvação através do Nirvana? Vocês acham que as pessoas que estão dentro do espiritismo, que estão ali ajudando as pessoas, fazendo caridade, será que vocês acham que elas não são sinceras? Vocês acham que as pessoas que estão vindo todo mês de outubro, né, para o Sírio, indo até uma corda, né, se esfolando e se martirizando, ajoelhados, fazendo, será que elas não são sinceras em buscar a salvação e estar no céu? Claro que são. Por isso, meus irmãos amados, que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele olha para aquele jovem, vendo todo o esforço que ele estava fazendo, o Senhor Jesus Cristo fitou nele o olhar e o amou. Vai dizer aqui o texto que Ele amou aquele jovem. Mas ele tinha que entender que a salvação não é por méritos. A salvação, irmãos, não é pelo que eu faço, mas é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. A salvação é uma graça merecida. E Deus dá a quem Ele quer, quando Ele quer. Nós não fazemos nada para comprar a salvação. Perceba que ele vai perguntar para Jesus: Senhor, como farei para herdar? Em outras palavras, ele estava dizendo: como é que eu faço para comprar? O que é que eu tenho que fazer, Senhor? Me diga. Me diga o que eu vou fazer. Eu quero herdar. Eu quero comprar com os meus esforços. Me diga. E nós vamos perceber, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele então, fazendo um diagnóstico daquela posição daquele homem, Ele vai então, meus irmãos, aqui usar a segunda tábua da lei, que tratava dos 6 mandamentos da relação que nós temos que ter com o nosso próximo. Perceba aí comigo, por favor. Verso de número 19. Vamos ler juntos? Jesus respondeu-lhe, me perdoe, verso 19. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aí ele vai então responder no verso de número 20. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Percebam, meus irmãos, que esse homem, ele foi educado no judaísmo. A partir dos 13 anos, um menino, ele era levado para a sinagoga para aprender todos os mandamentos, as tábuas da lei. Vai dizer aqui que desde criança, desde os 13 anos, o pai desse jovem levou ele para lá e ele aprendeu todos os 10 mandamentos. Interessante, irmãos, é que esse homem, ele exterioriza realmente uma vida consagrada a Deus e aos seus mandamentos. O Senhor Jesus Cristo, ele de maneira alguma, irmãos, tira isso desse jovem. Esse jovem era um jovem religioso. Era um homem religioso. Irmãos, nós vamos perceber
que há muitas pessoas religiosas dentro da igreja, dentro do cristianismo, que obedecem, irmãos, vários não. São pessoas que não matam, são pessoas que não fumam, são pessoas, né, que não adulteram. Mas Jesus, irmãos, ele não está preocupado com o seu exterior. Jesus, ele está preocupado com o seu interior. Tem muitas pessoas que são assim no trânsito. Imagine a cena. Tem um guarda lá em cima, numa ladeira, e você vem então com seu carro apressado, né, 120 quilômetros por hora. Quando você avista o soldado, o guarda, o agente de trânsito, aí dá aquele gelo no seu coração e você multado. Aí você pisa no freio, diminui a velocidade, aí passa pelo guarda. E ainda dá um aceno, né? Pipi. Aí o guarda, quando passa do guarda, acelera de novo e ultrapassa a velocidade da vida. Irmãos, tem muita gente que vive uma religiosidade assim. Vive a vida, irmãos, com um temor externo, somente quando enxerga uma autoridade que vai parar, que vai multar. Aí quando vê a autoridade, para. Tem um temor no seu coração, mas interiormente ele não obedece à autoridade. Ele não tem zelo, ele não tem amor pelo Evangelho, pela lei, por Jesus. Não vive com Jesus, somente quando é parado. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele sabia que esse jovem era assim. Ele fazia para os outros ver, não para Deus ver. E nós vamos perceber que esse jovem, irmãos, era um religioso, com práticas exteriores religiosas, que parecia que era um santo, que poderia até herdar a salvação. Mas Jesus sabia que no seu interior ele não amava a Deus.